Boa tarde a todos, espero que me estejam a escutar. Vou esperar aqui apenas mais 2 minutos para darmos os 5 minutos académicos. Começo, obviamente, por saudar todos os que estão sintonizados neste webinar. Agradecer ao Conselho Regional do Porto, da Ordem dos Advogados, o desafio que me lançaram, de um modo muito honroso para mim, poder estar aqui associado a esta semana do advogado. Espero que esteja a correr tudo de um modo excelente, apesar destes confinamentos e destes constrangimentos que nos têm vindo, enfim, a confinar e a limitar muito das nossas ações, e também este momento anual de confraternização, de encontro, de debate por parte dos advogados, muito em torno em anos anteriores do espaço privilegiado da sede ali, voltada para a Praça da República, mas nos dias que correm, obviamente, socorrendo-nos nestas novas plataformas. Não são tão novas quanto isso, mas acho que entre os aspectos positivos, porque também os houve deste atual quadro de saúde pública, um deles seguramente foi-nos passar a habituar mais a estes novos meios, estes novos utensílios e estas plataformas. Bom, mas tudo isto de facto para agradecer a vossa presença. Espero que me estejam a ouvir. Se alguém tiver enfim, a paciência de aqui no bate-papo me dar a indicação se estão a ouvir em condições, eu agradecia esse feedback. Muito bem, muito obrigado a Manuel Santos. E vamos então àquilo que nos traz aqui hoje, um pouco um apontamento histórico, e também quero agradecer, obviamente, ao Conselho Regional o convidarem um historiador e esta abertura interdisciplinar, mas de facto se há alguma coisa que caracteriza os homens do direito, da justiça, os advogados e as advogadas, é sempre esta grande característica que têm de gente com uma visão multidisciplinar, mais do que noutras áreas de saber, em que tendemos, obviamente, a centrarmos-nos muito na nossa especialidade. Eu, pessoalmente, olho para as gentes do direito sempre como pessoas com mente muito aberta e muito receptivas a outros saberes, a outros interesses, e encontro sempre nos advogados gente com interesse por estas questões também da história e do património. Pois bem, o tema que me traz hoje ao vosso encontro, nesta semana do advogado, é, no fundo, duas efemérides, ou duas datas redondas que ocorrem este ano. Eu vou passar aqui a partilhar a tela, trago um conjunto de imagens para facilitar o meu discurso, e a primeira efeméride, ou a primeira data redonda que ocorre em 2021 e que eu queria falar, é a circunstância de, no próximo dia 29 de outubro, se completarem 60 anos sobre a inauguração do Palácio da Justiça do Porto. Foi com efeito há 60 anos que este imóvel, eu diria que este monumento, é já uma peça incontornável quando falamos dos elementos mais icónicos da cidade do Porto. O seu Palácio da Justiça, apesar de para um historiador, só ter 60 anos, de facto é um imóvel muito qualificado do ponto de vista arquitetónico e artístico, e obviamente um espaço que acabou já por marcar a própria memória da cidade, da região e do país. E portanto não poderia deixar de evocar aquele que é um edifício, enfim, que bem conhecem, e onde não raras vezes a vossa atividade profissional vos leva até este espaço. O que provavelmente muitos não saberão é o que é que existia naquele lugar antes da construção do Palácio da Justiça do Porto. Curiosamente, era também um espaço muito concorrido, um espaço ao qual a cidade se havia afeiçoado durante os 100 anos anteriores, e era um mercado, o mercado do peixe. Nós temos ali o Jardim da Cordoaria, de um lado tínhamos o famoso Mercado do Anjo,
que posteriormente muitos de nós conhecemos como o mercado da Praça de Lisboa, tem sido um mercado criado na sequência da legislação liberal, portanto ali já em meados do século XIX, os liberais vão, como todos sabem, na sequência da sua vitória, decorrente da guerra civil contra os absolutistas, vão depois promover uma série de profundas reformas nas mais diversas áreas, incluindo também nas questões de política urbana e sanitária, criando, entre muitas outras coisas, criando os mercados. Até aí os produtos eram vendidos no meio das ruas. Portanto, é com o regime liberal que vamos ver serem criados os mercados. E no Porto temos dois grandes mercados que nascem logo ali em meados do século XIX, que é o mercado do Anjo, nesse outro extremo da cordoria, e claro, o mercado do Bolhão. Mas muito rapidamente o mercado do Anjo vai criar como que um segundo polo do outro lado do jardim, para onde se vão concentrar os vendedores de peixe. Mais tarde acabarão depois também por estar lá outros vendedores, mas esta presença dos vendedores de peixe apenas deste lado fez com que este mercado fosse conhecido como o mercado do peixe. Quando chegamos aos anos 50 do século XX, e estava já a pensar-se na construção da Ponta Rábida, as autoridades da cidade percebem que a construção da Ponta Rábida irá forçosamente ditar o desenvolvimento de uma nova área da cidade, a Boa Vista, que até aí era um espaço relativamente periférico, mais secundário da cidade. No entanto, a construção da Ponta Rábida, os nós de acesso, facilmente se percebe que essa área da cidade poderia, como de facto aconteceu, poderia registrar um grande desenvolvimento. Estamos, anos 50, estamos ainda muito longe do aparecimento, não poderia deixar de ser, dos hipermercados, nem sequer supermercados havia, só irão surgir nos anos 70. E o abastecimento fazia-se através dos mercados. E as autoridades da cidade encontram aqui uma forma de matar dois coelhos numa só cajadada só, se me permitem a expressão. Por um lado, eles precisavam de criar um novo mercado nessa zona da Boa Vista, que vão perceber que vai crescer muito do ponto de vista demográfico e que precisava de um mercado, aquele que nós iremos conhecer como o mercado do bom sucesso. E por outro lado, enfim, desde os anos 50 que se criava a ideia que era preciso construir de raiz um novo um tribunal da relação. E por isso acabou aqui por se conseguir conciliar essas duas vontades. E porquê? Porque quando se começa a pensar na ideia de criar um mercado do bom sucesso, que virá a ser um belíssimo projeto modernista dos ARS Arquitetos, uma peça em betão fantástica, mas e agora arranjar mercadores, homens de negócio para irem para lá vender para esse mercado? Ninguém queria ir, porque ainda não se tinham percebido de facto que aquilo ia ser uma grande oportunidade. Ora, derrubando o mercado do peixe, aqui as autoridades da cidade têm um pretexto para remeter quem aqui vendia neste mercado para esse novo mercado do bom sucesso. E é assim que o mercado é demolido, os feirantes irão mesmo para o mercado do bom sucesso e não se vão arrepender, porque com efeito, muito rapidamente, aquela área da Boa Vista vai se tornar uma nova e dinâmica e concorrida do ponto de vista demográfico área da cidade, e vão então criar aqui um espaço para poder ser construído entre 1958 e 1961, com um projeto do arquiteto Raul Lima, o novo, imponente edifício do Palácio da Justiça. Mas agora, só mera curiosidade, deixem-me vos dizer que durante os anos 40 e durante os início dos anos 50, chegou a ser pensado um outro espaço para o Tribunal da Relação do Porto. Nada mais, nada menos do que aquele que nós hoje conhecemos como o edifício da Câmara Municipal do Porto, na Avenida dos Aliados. A primeira pedra tinha sido lançada em 1920, o projeto deveria demorar 3 anos a ser concluído e demorou 37 anos. Foi só em 1957 que foi inaugurado o edifício da Câmara Municipal do Porto, os Passos do Conselho. E pelo meio, com a obra parada durante muitos anos, e a Câmara a desinteressar-se completamente do projeto, chegou a ser equacionado concluir o edifício, não para a Câmara Municipal, mas exatamente para o Palácio da Justiça da cidade. Depois a Câmara acabou, sim, por concluir que o melhor mesmo era acabar o edifício dos Passos Conselho e, então, no sítio do Mercado do Peixe, nasce o Palácio da Justiça. Um palácio, um edifício belíssimo,
que nos apresenta, já lá iremos, uma série de peças artísticas de grande destaque. Mas, como é óbvio, seria injusto dizer, e eu, obviamente não vou fazer, que a história do Tribunal da Relação do Porto começa com este palácio em 1961. Não, a história é muito mais antiga, mais de 400 anos. De facto, foi em 1582 que o rei Filipe II de Espanha, Filipe I de Portugal, 1582, ou seja, ainda não se tinham completado 2 anos sobre a união dinástica entre Portugal e Espanha, e Filipe II vai criar o Tribunal da Relação do Porto. Costuma-se dizer que de Espanha nem sempre bons ventos, nem bons casamentos, mas há que reconhecer que, particularmente para a cidade do Porto, o reinado de Filipe I de Espanha, primeiro de Portugal, segundo de Espanha, trouxe uma série de aspectos muito positivos. Ficaria aqui a enunciar-vos vários, não vale a pena, mas só para dar um exemplo, algo que a cidade há imenso tempo desejava e que nunca tinha sido concretizado e que Filipe II irá concretizar, que é construir um aqueduto subterrâneo, que funciona até os dias de hoje, transportando a água de Paranhos da Arca d'Água até à cidade do Porto. A cidade estava confrontada com problemas de abastecimento de água e é no reinado de Filipe II de Espanha que esse aqueduto, que, como vos disse, funciona até hoje. Quando olhamos para a fonte dos Leões, na Praça dos Leões, em frente ao edifício da Reitoria da Universidade do Porto, aquela água que está ali a brotar da boca dos Leões vem da Arca d'Água, através desse aqueduto subterrâneo que foi construído no tempo de Filipe I. E não era, para a época, uma obra nada fácil. Temos no Porto uma série de outros importantes monumentos, estruturas. Olhem, por exemplo, mesmo nas traseiras do Palácio da Justiça, a famosa Fonte das Virtudes, que dá o nome ao Passeio das Virtudes, mas fica lá embaixo, uma monumental fonte que também foi construída nessa época. Mas para o Porto, talvez tão relevante quanto isto de trazer a água da Arca d'Água para o centro da cidade foi, de facto, a criação, na sequência de uma profunda reforma administrativa ou jurídica que Filipe II vai promover, é então a criação, pela primeira vez no Norte, concretamente no Porto, de um Tribunal Superior. Aqui numa medida de descentralização, é então criado a relação do Porto. Uma história que por isso começa em 1582, mas que, apesar de criado, podem ver aqui, a 27 de julho de 82, teremos que esperar por 1583, portanto, um ano depois, quase, para finalmente se dar a abertura solene da Casa da Relação, do Tribunal da Relação. Isto porque, em boa verdade, muita gente pôs alguns pauzinhos na engrenagem para que o Tribunal não começasse logo a funcionar. Não nos podemos esquecer que a cidade de Porto nunca gostou da presença de nobres no seu interior. Aliás, até cerca de 80 anos antes, até por volta de 1500, o Porto tinha um privilégio raríssimo, que era a de que não permitia que os nobres vivessem dentro da cidade mais do que 3 dias. Bom, por volta de 1500 essa lei termina, os nobres podem já viver, mas, como bem sabem, a população, os burgueses, os homens do burgo, nunca viram com bons olhos a presença de fidalgos dentro da cidade. E a prova disso é que estes, embora tenham construído casas dentro da cidade, basta ver várias casas brazonadas nessa rua, que este ano completa 500 anos, a Rua das Flores, que foi aberta em 1521, e temos lá várias casas fidalgas com os seus brasões, mas reparem, são casas imponentes, sim, mas à face da rua, lado a lado com outras casas. Pelo simples não, a nobreza nunca investiu na construção de grandes palácios dentro da cidade, porque sabiam que que os habitantes da cidade nunca viram com bons olhos a presença dos nobres. E se por acaso os meus amigos me disserem assim, Joel, mas então, e o Palácio do Freixo? E a Casa de Ramalde? E a Quinta da Perlada? E a Quinta da Bonjoia? Não são palácios nobres? São, mas reparem, são tudo palácios que, quando foram construídos, séculos XVII, século XVIII, estavam do lado de fora da cidade. Dentro dos velhos limites da cidade, eles não construíram isso. Claro que no século XIX, e já na passagem para o século XX, com o desenvolvimento urbano da cidade, com os definitivos limites do Porto, muitos desses antigos palácios da nobreza que estavam do lado de fora da cidade é que passaram a fazer parte do Porto. Mas
quando foram construídos, estavam do lado de fora. Ora, isto para vos dizer que a criação do Tribunal da Relação no Porto, embora venha de facto ser uma resposta a alguns anseios da população do Norte, acaba por encontrar em alguma da burguesia mais influente da cidade alguma resistência, porque isso significava que, obviamente, os juízes, os embargadores, enfim, os grandes responsáveis da justiça eram, obviamente, de origem aristocrática, e isso significava que eles iam passar a viver na cidade, e por isso, durante algum tempo, a burguesia do Porto tentou meter ali alguns pauzinhos na engrenagem e conseguiram, durante quase um ano, fazer com que o tribunal não começasse a funcionar. Mas ele começa, como vos dizia, a funcionar em 1583, como nos recorda esta pintura, um fresco que está numa das salas da audiência do Palácio da Justiça do Porto, já agora uma pintura de Augusto Gomes, um dos grandes nomes, quando falamos da arte neorrealista em Portugal, professor da Escola de Belas Artes do Porto, e que aqui nos retrata então a primeira sessão, a abertura solene do Tribunal do Porto, do Tribunal da Relação em 1583. Mas esta é apenas uma das muitas obras de arte que caracterizam o Palácio da Justiça. E essa é uma das questões que eu hoje gostava de aqui vos evocar, e todos sabem, porque todos percorrem mais ou menos as salas e os corredores do Palácio da Justiça e sabem bem da grande quantidade de obras de arte que lá existem. E são notáveis e de grandes nomes do panorama artístico português ali do início da segunda metade do século XX. Alguns nomes que na altura já eram consagrados, ou alguns que estão nessa época a emergir. Mas estou a falar de gente como Guilherme Camarinha, Júlio Rezende, Augusto Gomes, Amândio Silva, e tantos outros. Em peças, pinturas, frescos, mas também esculturas, tapeçarias, relevos, enfim, quer no interior, estou aqui a ver também o Dordio Gomes, por exemplo, um dos grandes nomes da arte portuguesa, e também deixou as suas obras no Palácio da Justiça, mas dizia-vos, quer no interior, quer no exterior. E no exterior temos, por exemplo, só olhando para a fachada, e também temos algumas esculturas no exterior, nas traseiras, mas só olhando para a fachada, chamaram a atenção, por exemplo, aqui do lado direito, sobre a porta de acesso ao Palácio da Justiça, da autoria de Barata Feio, um dos grandes nomes da Escola de Escultura do Porto, temos as 5 fontes do direito. Ou então, ali naquele grande friso, naquele baixo relevo, as virtudes do direito da autoria de Euclides Vaz. Na fachada também se destaca, como todos bem sabem, esta estátua da Justiça, da autoria de outros grandes escultores, este nessa altura já um nome mais consagrado da arte portuguesa, que era Leopoldo de Almeida. Tem 7 metros de altura e é das maiores, na época era a maior, e hoje continuará a ser das maiores estátuas pedestres, não equestres, mas enquanto estátua pedestre, das maiores estátuas do nosso país, a Justiça, aqui do Palácio da Justiça da cidade do Porto. Eu peço desculpa, estou aqui, como já perceberam, com um problemazinho na garganta. Mas voltando ao interior do Palácio da Justiça, nós temos depois, nestas obras artísticas, temos obviamente muitas representações em torno da própria justiça, desde, por exemplo, a questão dos juízes, como este baixo relevo de Henrique Moreira. Henrique Moreira, um escultor da cidade, de alguma forma injustamente esquecido, e no entanto, tantos dos grandes ícones do Porto se devem a Henrique Moreira, que também está aqui presente no Palácio da Justiça. Faço-vos lembrar, por exemplo, entre tantas outras obras, o Soldado Desconhecido, na Praça Carlos Alberto, o Busto de Camilo, na Avenida Camilo, o Socorro Náufragos, na Avenida Brasil, as crianças que estão com aquela taça de flores e frutos na Avenida dos Aliados, o friso do Teatro Rivoli, a águia do café embaixo na Praça da Liberdade, agora estou-me a esquecer o nome, o Imperial, tantas, o Padre Américo, enfim, o Bispo que está no Carvalhido, são imensas, inúmeras as obras de arte que são tão emblemáticas da cidade e que se devem a Henrique Moreira, um escultor injustamente esquecido, mas também está presente com estes juízes
na cadeia, desculpem, no Tribunal da Relação do Porto. Ou vemos aqui este corregedor com a vara da justiça no reinado de Dom Dinis, ou, enfim, muitos outros motivos têm a ver com o direito. E temos também muitas outras obras artísticas que cruzam o direito com a história. A esse propósito, gostava de chamar a vossa atenção para a sala de sessões do Tribunal, dominada nos seus tocos por dois grandes frisos da autoria, já aqui referi, de Dúrdio Gomes, e que nos remetem para dois momentos históricos, mas que são dois momentos que têm muito a ver, obviamente, com a questão do direito. São duas cortes, é a Corte de Leiria de 1245, convocada por Afonso III, e que tem esta particularidade que poderão claramente notar aqui do lado esquerdo do fresco, que é a primeira vez que o povo, e por extensão a burguesia, passa a estar representada nas cortes. Portanto, a partir das cortes de Leiria de 1254, o povo é imposto pelo rei para passar a fazer parte das cortes. A outra corte que aqui está representada nestes frescos de Dúrdio Gomes, portanto, no lado oposto, é a Corte de Coimbra de 1385, as famosas cortes que vão proclamar o mestre da Viz como o rei Dom João I. Nesse momento crucial na história de Portugal, que de resto nos é evocado aqui depois, por exemplo, mais do lado direito do fresco, com as batalhas do confronto entre portugueses e castelhanos, Batalha de Aljubarrota, Atoleiros e outras, e esse momento, de facto, crucial na história de Portugal, e que Portugal podia ter terminado ali, se seguíssemos, como sempre tínhamos seguido, a via legítima, ou supostamente legítima, e se o fizéssemos, o rei de Portugal, Dom Fernando, tinha morrido, só tinha deixado uma filha, Dona Beatriz, que estava casada com o rei de Castela, e por isso significava a união de Portugal com Castela, ou então arranjaríamos aí uns subterfúgios jurídicos e colocava-se no trono. Foi a única vez que isso aconteceu, colocámos no trono não um filho legítimo, mas um filho ilegítimo, o mestre da Viz, proclamado nestas cortes, de facto, como o rei Dom João I. E, claro, João das Regras, aqui em destaque na pintura de Dúrdio Gomes, foi o mestre que, enfim, abordou as leis para justificar aquilo que aos olhos de muitos era obviamente injustificável, um bastardo no trono. Mas foi isso que aconteceu e garantiu a independência de Portugal, claro, no meio de guerras com Castela. Aquela que conhecem bem é a sala mais imponente do Palácio da Justiça, a sua grande sala de audiência, está também fortemente marcada pela arte, com dois extensos painéis, dois grandes frescos, mais de 9 metros de comprimento, quase 6 metros de altura, da autoria daquele que também era, na época, já um nome mais consagrado, o mestre Martins Barata, e que aqui nos apresentam dois momentos também históricos, já não tanto ligados à questão do direito, mas ligados à história da cidade do Porto. É porque o que é fascinante nestas obras artísticas que nós podemos ver no Palácio de Justiça, é que nos evoca não só o direito, a justiça, mas acaba por nos contar também a própria história da cidade. Nós podemos contar a história da cidade do Porto desde as suas origens anteriores à nacionalidade até ao século XX. Conseguimos contar a história do Porto com estas intervenções artísticas. Aqui, na grande sala de audiências da relação, então estes dois grandes painéis com dois momentos marcantes na história do Porto. O único casamento real que aqui houve, exatamente a do tal bastardo que subiu ao trono, o mestre da Viz, o Dom João I, e não é por acaso que ele casa no Porto, não seria tema para aqui estar a amassar durante muitos minutos, mas o Porto foi fundamental no apoio ao mestre da Viz. Em vários momentos, sem o apoio do Porto, o mestre da Viz teria, enfim, perdido essa famosa crise de 1383-85. Ele deve muito à cidade de Porto, ele fica a dever muito à burguesia portuense, e por isso ele depois vai fazer muitas coisas pela cidade do Porto, e entre elas vir casar ao Porto com Dona Filipa de Lancaster, ou Dona Filipa de Lancaster, tendo em conta que ela de facto era inglesa. Aqui o casal terá aquele que é o mais famoso portuense de todos os tempos, o infante Dom Henrique, que voltará à cidade 20 anos depois, ele nasce em 1394, e 20 anos depois, em 1414, o infante Dom Henrique está de novo na cidade, preparando a armada que no ano seguinte, 1415, vai tomar Ceuta.
iniciando a expansão portuguesa. E por isso também o Porto tem aqui um papel crucial no início da expansão portuguesa, nem que para isso tenha que sacrificar, nem que para isso tenha que matar todos os animais comestíveis, tenha ficado só com as tripas, dando assim origem a esse prato identitário que são as tripas à moda do Porto, e por isso os tripeiros. Isso mesmo, o Martins Barata nos retrata aqui no canto inferior esquerdo, quando vemos as peças dos animais a ser esventrados, retirarem-lhes as tripas para que a carne siga a bordo e a cidade fica só com as tripas. Há aqui um pormenor também muito interessante, que é a própria figura do infante Dom Henrique, que nos é aqui retratado não com aquela figura habitual, com aquele grande chapelão, ou o príncipe medieval, não. Martins Barata tem aqui o cuidado de representar-nos o infante Dom Henrique, aqui montado neste cavalo branco, mas numa figura claramente renascentista. E isto é muito interessante, porque de facto o infante Dom Henrique não deixa de ser um príncipe medieval, um homem que se vai armar cavaleiro na sequência da tomada de Ceuta aos mouros, mas não deixa de ser também esta figura de transição para o Renascimento, este homem que vai, enfim, explotar em Portugal o início daquilo que vai ser a globalização, em que os portugueses são pioneiros, e o início do Renascimento. E, portanto, é muito interessante que aqui, no Palácio da Justiça, o infante Dom Henrique nos seja apresentado como um príncipe do Renascimento. Há muitas outras intervenções artísticas no Palácio, nos corredores, nos espaços perdidos, por exemplo, no quinto piso, temos aqui uma série de painéis da autora de Severo Portela, e Severo Portela aqui apresenta-nos várias cenas da história da cidade do Porto. Ora, e numa dessas cenas eu gostava de chamar a vossa atenção para um pormenor. É este fresco em que retrata, em boa verdade, um episódio não é assim tão significativo na história da cidade, é obviamente significativo na história de Portugal, que é na sequência, desculpem, peço desculpa, é significativo, obviamente, que tem a ver, claro que é mais que significativo, tem a ver exatamente com o definitivo triunfo de Dom João I na sequência daquela crise que há pouco nos falava, de 1383-85, na sequência da vitória de Alves Barrota, e praticamente aí ficar definido a independência do nosso país. E o que Severo Portela aqui nos retrata são os festejos na cidade do Porto, por essa vitória dos portugueses. É a cidade do Porto, vemos ali ao fundo uma representação da Sé, da porta de Nossa Senhora da Vandoma, na velha porta medieval, vemos o casario, mas aqui o que eu gostava de chamar a vossa atenção é para um pormenor muito interessante, pintado quando da inauguração, imediatamente antes da inauguração do Palácio da Justiça, recordo-me-se, ele inaugurado em 1961, esta intervenção de Severo Portela, portanto data de 1960 a 1961, e reparem neste pormenor aqui do lado direito. Esta figura com um cajado, uma cabaça, enfim, uma capa, é a figura de um peregrino para Santiago. Esta é a típica figura de um peregrino para Santiago. Isto é muito interessante porque os caminhos de Santiago estão hoje na moda, muito se tem falado nestas últimas décadas e todos bem sabem como os caminhos de Santiago estão num crescimento verdadeiramente exponencial, mas isto dá-se depois de décadas, para não falar de bem mais de um século, de quase esquecimento dos caminhos de Santiago, devido a várias vicissitudes, o século XIX profundamente anticlerical, depois o século XX com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os conflitos, a Guerra Civil Espanhola, o desenvolvimento da burocracia alfandegária e nas fronteiras, tudo isso fez com que os caminhos de Santiago, por toda a Europa, tivessem esmorecido ao longo do século XIX e praticamente desaparecido ao longo do século XX. E vão reaparecer a partir dos anos 80, quando o Conselho da Europa classificam os Caminhos de Santiago como o primeiro itinerário cultural europeu, e depois logo a seguir a Unesco classifica os Caminhos de Santiago como património da humanidade. E portanto é a partir ali de meados dos anos 80 que de um modo de início titubeante, mas depois de um modo crescente, nós vamos ver todo o desenvolvimento que culmina nos nossos dias, de facto com todos nós que vemos permanentemente, pelo menos até agora ao aparecimento da pandemia, como por exemplo aqui na nossa região, percorrida diariamente por imensos caminhantes peregrinos para Santiago de Compostela. Mas isso é a partir dos anos 80. E o que é fascinante é que Severo Portela, em 1960-61, numa altura em que os caminhos de Santiago tinham praticamente que ir no esquecimento, demonstra que o artista pesquisou, estudou e se apercebeu que nesse século XIV, quando se dá estes festejos pelo triunfo de Dom João I, ele
ele percebe, por aquilo que investigou, que nessa altura a cidade do Porto era um importante local de passagem de peregrinos, que a cidade do Porto tinha vários albergues e hospitais para acolher os peregrinos que se dirigiam para Santiago de Compostela. E por isso é muito interessante termos aqui este peregrino. E este é o motivo que me leva a evocar, agora nos próximos, se me permitem, 15, 20 minutos, para terminarmos, a segunda efeméride que eu hoje vos queria falar. Falei-vos então destes 60 anos do Palácio da Justiça do Porto, que se irá culminar agora no segundo semestre, mas este ano é também um ano muito interessante, a propósito já agora deste peregrino para Santiago. Então, deixem-me-vos dizer que na tarde do passado, já há alguns meses, mas na tarde do passado dia 31 de dezembro, portanto, na tarde do último dia do ano passado, o arcebispo de Santiago de Compostela dirigiu-se para a sua catedral. Mas, chegando aqui à Praça do Obradoiro, estávamos à espera que ele entrasse pela fabulosa fachada barroca da Catedral de Compostela, desenganem-se porque ele não entrou pela porta principal. E por isso também não passou por este pórtico fabuloso, o Pórtico da Glória, que funciona como uma segunda fachada, aquela que é considerada uma das obras-primas da arte medieval europeia. Não, o arcebispo não entrou pela porta principal. Dirigiu-se para as laterais e estarão a pensar, então entrou por uma dessas portas laterais, igualmente belíssimas, como esta, a porta voltada para a Praça das Pratarias. Mas não. O arcebispo não só não entrou na porta principal, como não entrou nas portas laterais. E não há mais nenhuma porta. Ou pelo menos não costuma haver. O arcebispo dirigiu-se para as traseiras da catedral. E quando estava na cabeceira da igreja, numa parede, repetindo um gesto já com muitos séculos, com um martelo de prata, ele bateu 3 vezes nessa parede, nas traseiras, na cabeceira da catedral, pediu autorização ao santo para que deixasse entrar dentro da igreja os pecadores, após o que a parede abateu e ele entrou pela cabeceira, pelas traseiras, dentro da catedral. Esta é a Porta Santa. E com este cerimonial estava aberto o Ano Santo Compostelano, ou Chacobeu, que vai decorrer durante este ano. O Ano Chacobeu, ou Ano Santo Compostelano. Algo que já não acontecia há 11 anos. Há 11 anos que o arcebispo não batia na porta e não derrubava a parede e abria esta porta que dá diretamente para o interior, para a cabeceira, para a capela-mor da igreja. Mas o que é que acontece de especial para 11 anos depois isso voltar a acontecer? O que acontece é o que acontece este ano, no dia 25 de julho. Dia 25 de julho é dia de Santiago. E desde o século XVI, sempre que o dia de Santiago, 25 de julho, coincide com um domingo, então as autoridades religiosas consideram-no um ano santo de Santiago, um ano santo compostelano, enfim, ou se quiserem, um ano, o Chacobeu, como mais as autoridades civis nos nossos dias designam o ano santo, o ano santo compostelano. Portanto, sempre que o dia de Santiago coincide com um domingo. Ora, quando isso acontece, nos anos santos, fazer a peregrinação até Compostela dá sempre uma série de indulgências a quem faz a peregrinação, dentro do seu fervor religioso católico. Hoje, grande parte das pessoas que fazem os caminhos de Santiago não o fazem por devoção católica, já lá iremos, mas continua a haver muita gente que o faz, e particularmente nos anos santos. Porquê? Porque nos anos santos a Igreja atribui a quem visita as relíquias de Santiago na Catedral, atribui a indulgência plenária, ou indulgência plena, o perdão de todos os pecados. E ainda por cima é possível reivindicar essa indulgência plenária, essa indulgência plena, em nome de outra pessoa. Ou seja, eu posso fazer a peregrinação num ano santo, e quando lá chego, ter feito essa peregrinação não em meu nome, mas em nome de uma outra pessoa, de um familiar, de um amigo, alguém que nos pediu para fazer a peregrinação em seu nome.
Em alguns casos, alguém que nos pagou para fazer essa peregrinação, e daí os famosos pagadores de promessas. Mas há ainda um aspecto ainda mais interessante, é que se pode mesmo fazer essa peregrinação em nome de alguém que tenha morrido. E por isso obter a remissão dos pecados do defunto. E daí aquela velha máxima que muitos conhecerão, que a Santiago, a Compostela, se não se vai em vida, vai-se depois de morto. Bom, mas então, durante este ano, até 31 de dezembro de 2021, estamos no Ano Santo Compostelano, e a Porta Santa, essa porta que só se abre nos Anos Santos, está ali aberta nas traseiras, enfim, na cabeceira da Catedral. E, em boa verdade, não é um espaço qualquer. E o que se passa é que nos Anos Santos há por isso muitos mais peregrinos. E por isso há já muito tempo que existe esta tradição, que é tanto o volume de peregrinos, que por isso, pelo menos desde o século XVII, que nesses Anos Santos se abre esta porta para que, em vez de percorrer todo o interior da igreja, se eu entro pelas traseiras, então eu estou a entrar diretamente para a Capela Mor, estou a entrar no deambulatório que circunda a Capela Mor, e por isso tenho de imediato acesso a umas escadinhas que estão debaixo do altar mor e que me conduzem até a uma cavidade, um pequeno subterrâneo, a cripta, onde vamos encontrar uma sepultura, que afinal é a sepultura que está na origem de toda esta devoção e dos caminhos de Santiago. A sepultura, nada mais, nada menos do que um dos 12 discípulos de Cristo, Tiago, Santiago. E isto é tão mais relevante quanto o facto de, sepultados originalmente na Europa, eu digo originalmente porque hoje em dia encontramos outras sepulturas de discípulos de Cristo na Europa, mas que foram, segundo a tradição, segundo as lendas, resgatadas pelos cruzados noutros sítios e trazidas para cá. Mas sepultados originalmente na Europa só temos duas sepulturas de discípulos de Cristo. Pedro, São Pedro, em Roma, e Tiago, Santiago, em Compostela. E por isso, não admira a importância que Compostela vai ter enfim, para a cristandade e particularmente para o mundo católico. Não vos querendo amassar muito mais, só recordar-vos então, mas como é que aparece aqui esta sepultura? Santiago, que aqui vemos representado na entrada, nesse fabuloso pórtico da glória, é então um dos 12 discípulos de Cristo, e que segundo a tradição, entramos aqui no mundo da lenda, quando Cristo sobe aos céus e diz aos discípulos para irem espalhar a mensagem do cristianismo por todo o mundo, o momento em que os discípulos se tornam nos apóstolos, Tiago fica com uma das missões mais difíceis. Para quem está ali, naqueles inícios do século I, em pleno mundo romano, mas do lado sul do Mediterrâneo, os confins do mundo era cruzar o Mediterrâneo para o lado de cá, para a Europa, e vir até aqui, até aos confins da Terra, onde terminava o Império Romano, onde terminava a Europa e começava esse imenso e desconhecido oceano. Por algum motivo, ainda lá temos na Galiza o Cabo Finisterre, o fim da Terra, o fim do mundo. Nós éramos o fim do mundo aqui no noroeste da península. E, segundo a tradição, é para este fim do mundo que, em missão apostólica, este antigo discípulo de Cristo, Tiago, vem então dar início à cristianização. Aqui, enfim, aqui organiza a sua igreja a partir de Braga. Braga era a grande cidade do noroeste da Península Ibérica, era a capital da Galécia, e é aqui que, segundo a tradição, a igreja cristã na Península Ibérica se vai fundar e desenvolver. Por isso é que ainda hoje o arcebispo de Braga se intitula como o primaz das Espanhas, o primeiro das Espanhas, lembrando que, segundo a tradição, Braga é o primeiro centro cristão da Península Ibérica. Organiza então, inicia a cristianização, organiza a igreja, regressa à Palestina, mas as coisas vão-lhe correr mal. Neste seu regresso, ele acaba por ser preso, acusado de ser cristão, e aqui temos uma referência no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, é a única curta referência que temos a Santiago, tudo o resto é de facto a tradição, a lenda, mas em Atos dos Apóstolos temos de facto esta referência, é que ele é martirizado, é um dos primeiros, não é o primeiro, mas é dos primeiros mártires
do cristianismo, dos primeiros discípulos a ser martirizado, e é decapitado. Só que, entrando agora aqui na tradição e na lenda, 2 discípulos de Tiago, Teodoro e Atanásio, 2 homens que ele havia convertido ao cristianismo, resolvem sepultá-lo não lá na Judeia, mas resolvem transportar o corpo do seu mestre para a Península Ibérica e sepultá-lo nas localidades, nesta região que ele tinha cristianizado. Dá-se início a uma famosa viagem, muito bem descrita num famoso documento do século XII, a Translácio, faz parte de um códice, o Códice Calistinos, que se encontra, faz parte do tesouro da Catedral de Compostela, uma viagem repleta de milagres. Ele tinha sido decapitado, mas a cabeça e o corpo voltam a ficar incorruptos. Eles entram num barco no porto de Jope, porto mais próximo de Jerusalém, um barco que é o único que eles conseguem encontrar, de pedra e que não se afunda, e em apenas 5 dias fazem essa viagem, cruzando todo o Mediterrâneo, passando pelo meio de Gibraltar, contornando a Península Ibérica e indo aportar, então, neste barco de pedra, manobrado por anjos, como aqui vemos no retábulo do altar-mor de Compostela, e com a presença de Teodoro e Atanásio, vão aportar numa terra que todos hoje conhecemos pelos seus pimentos, pelos seus pimentinhos, Padrón, os pimentinhos de Padrón. Então, uma cidade romana, Iria Flávia, onde eles irão finalmente aportar. Pelo meio há muitos milagres, tinha aqui preparado para vos falar sobre um, já não temos tempo, mas que ocorre quando o barco passa aqui ao largo de uma paisagem que se calhar não estão a identificar, mas se eu vos disser que aqui a meio, isto é o Castelo do Queijo, isto aqui é o Senhor do Padrão, isto é um quadro de 1884 que nos representa Matosinhos, ainda nos finais do século XIX, ali ao fundo aquela torre com uma espiral de fumo, era o farol de Nossa Senhora de Luz na Foz Velha, mas quando o barco de Santiago passa aqui ao largo, vai acontecer um milagre, que agora não vos vou narrar, mas que está representado na própria fachada da Catedral de Compostela, que está pintado em igrejas do sul de França medievais e italianas, e que é a lenda que explica a associação da vieira, dessa concha que se torna um dos símbolos maiores do caminho de Santiago e da devoção a Santiago. Ora, esta vieira surge na sequência de um milagre que acontece na praia de Matosinhos durante a passagem do barco de Santiago aqui ao largo. Ficará para uma outra oportunidade para vos contar essa lenda. O barco chega então aqui a Padrón, guiado pelos anjos e por Teodoro e Atanásio, será amarrado esse barco de pedra a um marco, a um padrão, e por isso é que a povoação passou a ser chamada Padrón, um padrão que ainda hoje existe e objeto de enorme devoção no interior da igreja de Santiago de Padrón. Claro que provavelmente já estão a reparar e já estão a identificar que este padrão, afinal, se trata de uma ara romana, esses objetos, esses altares aos deuses romanos, neste caso dedicado ao deus Neptuno, e que claramente, como aconteceu muitas vezes ao longo da história, a Igreja foi provavelmente combatendo muitas destas tradições pagãs, mas muitas vezes elas estão muito arraigadas, se não os podes derrotar, junta-te a eles, e muitas vezes de um modo muito sábio a Igreja foi cristianizando esses marcos, esses objetos, esses sítios. E aconteceu isso com esta ara de Neptuno, lá em Padrón, que a partir da altura foi adotada, ou foi associada à pedra onde foi atado o barco de Santiago, e por isso hoje temos um altar a Neptuno em lugar de destaque no altar-mor da Igreja de Santiago, em Padrón. Estes fenómenos de apropriação religiosa são de facto muito interessantes e por vezes resultam em fenómenos patrimoniais como este, de facto de grande interesse. Não vos vou amassar mais, depois de muitas vicissitudes, Teodoro e Atanásio conseguem finalmente sepultar o seu mestre, não ali à beira das rias galegas, mas mais para o interior, num planalto, num sítio onde o carro de bois que transportava a sepultura parou junto a uma fonte que brotou originalmente no sítio, uma fonte que ainda hoje existe, embora no seu aspecto atual date de 1830, ali mesmo junto à Catedral de Compostela, e depois é ali que eles vão sepultar o seu mestre, durante alguns tempos em alguma clandestinidade, mas a partir do século IV, com a conversão do Império Romano ao cristianismo, passa a ser um lugar objeto de devoção dos cristãos. Mas não por muito tempo. Porque depois, o final do Império Romano, com as guerras internas dentro do Império. Depois, e agora vou ser muito enfático, porque estou a narrar a lenda, e a lenda tem que puxar muito por isto que agora vos vou dizer, nós vamos entrar agora numa época de enorme instabilidade.
porque é o final do Império Romano com guerras internas. Depois são as sucessivas invasões dos povos bárbaros, e vêm os alanos, e depois os vândalos, e depois os suevos, e depois os visigodos, e a população, como podem ver aqui nesta gravura, fugindo de um lado para o outro, e depois ficam só os suevos e os visigodos, e há guerras entre os suevos e os visigodos, e a população foge de um lado para o outro. Ficamos só com os visigodos. Paz? Não, porque depois há guerras internas entre os visigodos, e no meio de tudo isto vamos também assistindo depois às invasões, aos ataques dos normandos, dos vikings na costa, e depois, a partir dos inícios do século VIII, as incursões muçulmanas, o domínio muçulmano sobre a Península Ibérica, as constantes razias na fachada atlântica, e a população fugindo de um lado estão os visigodos, fogem para outro, vêm os vikings, fogem para outro, vêm os mouros, e portanto estou aqui obviamente a exagerar, mas só para explicar o que é que a lenda nos diz. O que a lenda nos diz é que com esta instabilidade durante séculos, a população a fugir de um lado para o outro, resultado, esqueceram-se, peço desculpa, esqueceram do sítio onde estava sepultado Santiago. O túmulo do apóstolo, o túmulo do discípulo de Cristo, que estaria aqui algures sepultado, perdeu-se. Não sabia onde é que ele estava. Até que por volta, peço desculpa, por volta do ano 820, e agora deixem-me fazer um parênteses na lenda e voltarmos à história. Nós temos referências a peregrinações para Compostela desde 825. A lenda diz-nos que o túmulo apareceu em 820. Portanto, aqui a história e a lenda não andam muito longe uma do outro. Mas o que eu queria chamar a vossa atenção é para o momento, seja 820, seja 825, é irrelevante. O que aqui interessa é o momento, é o contexto político e geoestratégico da época. Reparem, 820, 825. A partir do extremo norte da Península Ibérica, a partir das Astúrias, dos picos da Europa, os cristãos estão a iniciar a reconquista. O aparecimento de uma sepultura deste interesse, desta importância, estão a ver o que não dá de ânimo e também de legitimação a este processo que não deixa de ser uma conquista, por muito que lhe chamemos reconquista, mas este processo de conquista desta elite guerreira do norte, que agora vai avançando para o sul, e que se reivindica herdeira dos antigos cristãos, e por isso reconquista, e o aparecimento de uma sepultura de um discípulo de Cristo vem legitimar este processo expansionista para o sul. Mas o que é que acontece então em 820 ou em 825? Regressemos à lenda. Certa noite, um ermita que vivia isolado lá nos altos das montanhas na Galiza, certa noite vê, olhando para o firmamento, vê que há muito mais estrelas do que é habitual e que elas estão em movimento. Numas versões da lenda é uma verdadeira chuva de estrelas. Noutras versões da lenda não é uma chuva, pelo contrário, é um verdadeiro fogo de artifício. As duas versões estão de acordo num ponto. Ou porque elas caem e caem todas no mesmo sítio, ou porque, quando falamos de um fogo de artifício, é porque todas as estrelas estão a sair do mesmo sítio. Ou seja, há um lugar onde caem as estrelas todas, onde nascem as estrelas todas. E o ermita, curioso, dirige-se para esse lugar. Sobe uma elevação, encontra um planalto, um campo. E é desse campo que estão a nascer ou estão a cair as estrelas. Um campo de estrelas. Ou se quiserem em latim, campus stelae. Campus stelae, campo de estrelas. Já estão a ver de onde resulta, segundo a tradição, o topónimo Compostela, Campos Stela, o campo de estrelas. E ele percorre esse campo, vê uma cavidade, uma pequena gruta, entra nessa cripta e descobre uma sepultura que de imediato vai intuir ser provavelmente essa sepultura esquecida, perdida do apóstolo. Manda chamar o bispo, diria Flávia, Padrone, que também vai atestar, mandam chamar o rei das Astúrias, que vem de Oviedo, e é por isso que o caminho de Santiago, que liga Oviedo a Santiago de Compostela, é chamado caminho primitivo, o primeiro caminho, o caminho feito por um primeiro peregrino, e também o rei das Astúrias, sim, vai comprovar aquela sepultura associada a estes milagres das estrelas que saem, das curas que entretanto se vai dando uma série de enfermos, vai também comprovar ser a sepultura de Santiago. Mais tarde, o próprio Papa e de toda a Europa começam a correr para Compostela durante os séculos seguintes, peregrinos, percorrendo estas estradas que vão confluir aqui para este extremo do mundo conhecido e mesmo depois, já depois da Idade Média, continuando durante os séculos seguintes, convertendo num dos grandes centros da cristandade e
e particularmente do mundo católico. Uns caminhos que ao longo destes séculos, se de início nascem como, enfim, dos espaços fervorosamente católicos, não deixam ao longo dos tempos ter sido também espaços de solidariedade, de interajuda, entre povos, por vezes com diferentes línguas, diferentes culturas, mas os caminhos de Santiago forjaram, de facto, um espírito de unidade europeia, muito mais do que aguerridos discursos por uma União Europeia no respeito pela diferença dos povos e das línguas, muito mais que os discursos políticos. Fenómenos como os caminhos de Santiago contribuíram, de facto, para o criar de uma unidade europeia assente nestes princípios da solidariedade e da interajuda. E quase mesmo para terminar, gostava de vos mostrar esta imagem, que eu acho que tem muito a ver com aquilo que são hoje os caminhos de Santiago. Os caminhos de Santiago são hoje espaços ecuménicos, trilhados por muita gente que não é católica, mas tem outras religiões, por vezes por muita gente que nem sequer tem religião, mas que faz os caminhos de Santiago, sempre de qualquer forma com um certo espírito, com uma certa espiritualidade, porque é um caminho que convoca para algum isolamento, para alguma introspecção, para a superação, para nos encontrarmos connosco próprios, para fugirmos do bulício do dia-a-dia e refletirmos. Então há sempre aqui, por trás do caminho de Santiago, alguma espiritualidade que não necessariamente de fervor religioso. Mas os caminhos de Santiago são hoje, de facto, caminhos que congregam gente das mais diferentes religiões e culturas. E esta imagem que vos estou aqui a passar é do lado esquerdo uma imagem de Santiago que existe na Póvoa de Varzim, na Capela de Santiago. É uma imagem que a tradição diz que originalmente era uma imagem inglesa, mas que a quando da reforma protestante e a quando da destruição das imagens no interior das antigas igrejas católicas em Inglaterra, que foram destruídas, queimadas, diz a lenda que um punhado de ingleses católicos clandestinos, em vez de queimar a imagem de Santiago, preferiram atirá-la ao mar na esperança que a imagem acabasse por dar a uma costa segura, católica, e que as areias da praia da Póvoa do Varzim acabaram por acolher esta imagem de Santiago. Pois bem, a imagem que vem do lado direito é um vitral representando Santiago na única igreja dedicada a Santiago na cidade do Porto. E se estão a pensar qual é a igreja de Santiago na cidade do Porto, eu digo-vos, é uma igreja que se tem o nome de Santiago, mas em inglês, James. St. James Church, a igreja anglicana. A igreja dos protestantes ingleses é a igreja que no Porto é a única dedicada a Santiago e com uma belíssima representação em vitral de Santiago, e hoje faz parte dos caminhos de Santiago na cidade do Porto, dos sítios mais concorridos, a passagem pela igreja, pela St. James, pela Santiago, na cidade do Porto. Afinal, lembrando-nos estes caminhos de Santiago, lembrando-nos aquilo que da estação internacional, quando olhamos para a Europa, nós nos apercebemos, é que, afinal, a Europa não tem essas fronteiras artificiais que o homem impôs, é um território desejavelmente de livre circulação de pessoas, um território marcado ao longo dos tempos, sim, pelas guerras, pelas intolerâncias, mas também um território que sempre soube encontrar também formas de interajuda, de solidariedade e de tolerância. E essa é a grande missão e a grande mensagem nos nossos dias do Caminho de Santiago. Num tempo em que parece que algumas novas nuvens se querem abater sobre a Europa, importa reforçar este papel solidário de interajuda, este papel pacificador dos caminhos de Santiago. Este papel de um caminho feito também de justiça. E esse é, afinal, também o papel que buscava todos vocês enquanto advogados, e por isso ter querido aqui também chamar os caminhos de Santiago para esta semana dos advogados. Queria, obviamente, agradecer a paciência que tiveram. Não sei se querem, estou a ver aqui agora no bate-papo que há várias mensagens. Não sei se alguém quer fazer alguma questão, colocar alguma questão. Eu estarei, obviamente, disponível. Queria agradecer uma vez mais ao Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados o convite que me foi dirigido. Desejar-vos a todos uma ótima semana de advogado
e, como costumam dizer os peregrinos, um bom caminho pelos caminhos de Santiago e um bom caminho a todos vocês no exercer da vossa relevante profissão. Estou aqui deste lado, fico aqui para responder às perguntas que queiram colocar. Eu acabo de dar permissão para poderem entrar quem quiser em áudio, ou então, se quiserem colocar aqui alguma questão, estejam à vontade. Uma vez mais, obrigado a todos por terem estado a escutar. Bom, se não há questões, nem áudio, nem no bate-papo, então, uma vez mais, muito obrigado a todos e continuação de uma boa semana dos advogados. Boa noite.